de luz, nasce do amor e nos conduz a paz doce vida divina. Vamos a 369. É aconselhável a evocação direta de determinados espíritos? Não somos dos que aconselham a evocação direta e pessoal em caso algum. Também tenho essa opinião. Se essa evocação é passível de êxito, sua exeguibilidade somente pode ser examinada no plano espiritual. Daí a necessidade de sermos espontâneos, porquanto, no complexo dos fenômenos espíriticos, a solução de muitas incógnitas espera o avanço moral dos aprendizes sinceros da doutrina. O estudioso, bem intencionado, portanto, deve pedir sem exigir, orar sem reclamar, observar sem pressa, considerando que a esfera espiritual lhe conhece os méritos e retribuirá os seus esforços de acordo com a necessidade de sua posição evolutiva e segundo o merecimento do seu coração. Podereis objetar que Allan Kardec se interessou pela evocação direta, procedendo às realizações dessa natureza, mas precisamos ponderar no seu esforço a tarefa excepcional do codificador, aliada à necessidade de méritos ainda distantes da esfera da atividade dos aprendizes comuns. Então, hoje não tem necessidade, né, de se fazer evocação. Naquela época, sim, também porque era Kardec que fazia esse trabalho, né? E foi no início, e ele tinha que fazer dessa forma. E assim foi permitido, e ele foi amparado pela espiritualidade. Mas veja um detalhe aqui. As pessoas que pedem seus entes queridos, é porque eu queria que fulano... Não, não é bem assim. Veja que ele diz aqui. Essa evocação é passível de êxito e sua exigibilidade somente pode ser examinada no plano espiritual. Mais uma vez, o telefone toca de lá para cá. Chegar numa mesa mediúnica, eu queríamos uma comunicação de Elvis Presley, né? Não é assim. Ou fazer uma prece, pedimos ao mentor que se faça presente. Tem certeza que é o mentor? Como é que você sabe que é o mentor da sua casa? É preciso ter muito cuidado com isso. Não importa, o importante é a mensagem que o Espírito deixa, se é construtiva, se tem cunho moral, se tem lição, que se possa extrair coisas boas. Porque, meu amigo, eles não estão preocupados com nome e título, não. Então é preciso ter muito cuidado. Vejam o que ele diz aqui. O estudioso bem-intencionado, portanto, deve pedir sem exigir. Pedimos a presença de um espírito amigo que possa nos trazer informações. Só isso. Não porque eu já ouvi muito, não porque o mentor da casa, como é que você sabe que é o mentor da casa? É preciso ter muito cuidado, não é, Ivan? Porque os espíritos, como aqui, enganam da mesma forma que chega um camarada na sua porta e ele engana. Aí ele continua, considerando que a esfera espiritual lhe conhece os méritos e retribuirá seus esforços de acordo com a necessidade de sua posição evolutiva. Ou seja, se aquele grupo tiver o merecimento, vem uma entidade para aquele nível e vai trazer as informações, as orientações, tudo bonitinho. Então é preciso ter essa consciência. Tem muita gente por aí brincando de espiritismo. Tem, a gente vê, ultimamente na internet, a gente vê muito essas coisas porque
É interessante que só aparece de pessoas que se foram famosas. E colocando, Exatamente. e que estava no umbral, que não sei o quê. Eu digo, o pessoal está brincando de espiritismo e as pessoas vão na onda dessas fantasias, que é tudo fantasia. Somente. Como é que, vamos supor, como é que alguém que desencarnou há 100 anos vem, eu sou fulano de tal, um cientista da época, será que ele não já reencarnou? Uhum. Tem todas essas possibilidades. Ah, mesmo encarnado pode dar comunicação? Pode, mas tem quem o faça. Então, certas coisas a gente precisa ter os pés no chão, principalmente quando se trata de espírito. É preciso que se Exato. tenha uma reunião mediúnica com um médium clarevidente, que tenha muito estofo moral para distinguir essas entidades. Porque os brincalhões, os enganadores, vêm com a maior facilidade. Ah, mas como é que a espiritualidade permite? Permite para testar, para justamente ver se aqueles que estão ali têm conhecimento suficiente e tem isso aqui, ó, o mérito de receber aquela orientação. Portanto, meus amigos, muito cuidado com a história. O mentor da casa, eu já ouvi muito isso. Já ouvi muito. E é preciso ter cuidado. Raul Teixeira conta uma história interessante. Raul Teixeira foi fazer uma palestra na cidade do interior, lá de Minas, que fazia anos que ele não ia lá. E ele aproveitou a oportunidade, foi um dia antes, para dar uma volta na cidade, né? E justamente no dia que ele chegou lá, à noite, era a reunião mediúnica. Como ele era um visitante e tem, não é? Tem um conhecimento fantástico, ele foi convidado para participar da reunião como ouvinte. Ele foi, sentou-se lá atrás, no cantinho, ficou lá, começou a reunião, provocaram o mentor espiritual da casa, veja, já começou errado, né? Quando ele diz aqui que não é para fazer isso. E aí o mentor espiritual da casa veio. Só que, quando o mentor espiritual começou a falar, viu Raul Teixeira. Aí disse, é você que está aí, meu irmão? Aí Raul disse, sou eu sim, meu amigo. Era um espírito brincalhão que fazia 20 anos que enganava aquela casa. E aí? É preciso ter muito cuidado. É isso. Estudar, os médios se aperfeiçoarem, procurarem sentir o envolvimento da entidade, as vibrações, o médico que tem clarividência, sempre se testar, sempre estar atento, completamente compenetrado no que vão fazer, ter uma disciplina moral muito séria. O que foi que Jesus disse aos discípulos quando não conseguiram afugentar aquele espírito que atormentava o jovem? Existe espírito que requer jejum e oração, ou seja, muito preparo para uma reunião mediúnica, não fumar, não beber naquele dia, não cometer sexo, evitar se retrair, passar o dia em oração, a alimentação simples, frugal, e antes da reunião não se alimentar. Não é bom ir com o estômago cheio para a reunião mediúnica. Quer dizer, tudo isso tem médium que não sabe, não faz, e aí fica difícil, não é? Depois que acontece, ai, 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 ui, ui, ui. Então, está aqui uma resposta muito concisa do nosso irmão Emmanuel para que prestemos mais atenção. Vamos estudar. Não existe necessidade, o fenômeno acontece espontaneamente. Como ele diz aqui, é espontâneo. Não precisa nada disso, né, Ivan? Precisa ter muito cuidado. É isso.